aqui é o canal Fala Muito, mais uma vez aí com vocês aí. Mais uma vez eu tô sem o meu amigo aí, Francisco, né, que tá fazendo umas externas aí, tá trazendo um material bem legal pra gente, tá bom? E não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, né? Dar um like pra nós aí, compartilhar, tá bom? Que isso é de suma importância pra gente. E hoje, na verdade, pessoal, eu quero falar um pouco de sindicato, né? Porque o canal Fala Muito, o objetivo desse canal é procurar de uma forma ou de outra alertar vocês como é que funciona um pouco esse processo, né? Sindicato, empresa, né? Igreja e política, sabe? São coisas que no primeiro momento a gente pensa que é um diferente do outro, quer dizer, não tem nada a ver um com o outro, que tipo, o sindicato é para defender o trabalhador, né, referente à empresa, né? E sabe, a política é para nos ajudar no dia a dia, enfim. E a igreja seria mais uma parte, teria que ser, né, uma parte mais espiritual, né, algo, né, mas na verdade, infelizmente, não é isso que ocorre, né? Não agora, né? Isso já vem de muito tempo, né? E muitas pessoas ficaram podres de ricas, né? Usando nós, né? Pobres mortais, né? Trabalhadores, que vai de uma forma ou de outra, inocentemente, sendo manipulado, né? Então, o objetivo desse canal é pelo menos alertar, né? É, e a forma também que a gente fala é uma forma de alguém que viveu tudo isso, entendeu? Então eu falo com propriedade, não é que eu vi falar ou que eu estudei em relação a isso, entendeu? Então é uma forma de falar nossa, né? É o português do nosso jeito, né? Do nosso em relação a mim, eu trabalhei no chão de fábrica, né? Hoje eu me aposentei, mas vivi muitos episódios, né, reais e eu me sinto no dever de pelo menos passar isso para vocês, tá bom, pessoal? Não deixa aí de se inscrever no canal, compartilhar, enfim, tá? E o tema hoje é exatamente sindicato e empresa, tá? Então é como fosse um testemunho mesmo. Na verdade, eu trabalhei numa empresa dos anos 90. Eu tenho que citar o nome até para pela a veracidade do fato. Trabalhei numa empresa chamada Sabrói. Para quem mora em São Paulo, ela ficava antes na Domingos e Moraes, bem de frente da estação Domingos e Moraes, Sabrói. Era uma empresa de refrigeração. E o que ocorre? Essa empresa é uma empresa multinacional. Ela é uma empresa dinamarquesa, onde, na verdade, ela é estatal da Dinamarca. E a Dinamarca ainda tem o sistema de rei, rainha, né? Eles que comandam a Dinamarca. E, na verdade, o cônsul do Brasil, que estava no Brasil, que ele era da Dinamarca, né? Era o cônsul e ele era o presidente dessa empresa, da Sabrói. E eu trabalhei nessa empresa, trabalhava e sempre procurei daquilo que eu fazia, né? Porque é uma empresa metalúrgica, ou seja, o sindicato era o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, tá? Que era a força sindical, que na época o presidente era o Paulinho que a turma fala o Paulinho da Força, que eu conheço o Paulinho há muitos anos, quando ele era inspetor de qualidade na Voit, tá?
Então ele era inspetor de qualidade, aí ele começou como diretor, na época que era o Medeiros presidente, e depois o Medeiros colocou ele como para presidente do sindicato, da Força Sindical. Muito bem. E eu trabalhava nessa empresa, e aí eu me deu um problema na perna e eu precisei operar da minha perna. E o que ocorre? E aí eu fiquei afastado. Porém, o que ocorre? Se você passar de um mês afastado de uma empresa, você entra na caixa. Isso quer dizer o quê? Que o seu salário, depois que você entra na caixa, ele diminui uma média de 50%, entendeu? Ele acaba diminuindo, você entrando na caixa, até os 30 dias a empresa te paga normal. Depois disso, aí você vai para a caixa, o INPS, que antes era INPS, o INSS hoje, eles só te pagam 50% e demora para você receber a primeira. Eles pagam, mas demora. Não fica que nem às vezes demora 2, 3 meses. Às vezes você volta a trabalhar e ainda não recebeu. Você recebe, só que demora. E o que que ocorre? Chegou 29 dias, eu não, a minha perna tava, eu não tinha recuperação, ainda estava enfaixado, malemar eu conseguia andar. Ou seja, teoricamente, eu já estava certo que eu ia entrar na caixa. Porém, eu falei, poxa, mas se eu entrar na caixa, eu tô sem futuro, porque vai diminuir, já está difícil, né? E de repente você entra na caixa e 50% é que você está mais sem futuro ainda. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um esforço, vou trabalhar, mesmo enfaixado, mesmo mancando, tal, vou com jeitinho, acordo mais cedo, tal, mas vou trabalhar. E chegando na empresa, eu nem entro na sessão, eu bato o cartão e já passo no médico da empresa, que é uma empresa multinacional, uma empresa com 800 funcionários, mais ou menos, empresa grande. E aí ele já me dá mais 30 dias. Aí pelo menos eu já fujo da caixa, porque até 29 dias você consegue fugir da caixa. E foi isso que eu fiz. E fui trabalhar, aquele sacrifício danado, todo enfaixado, pegando o trem lotado, enfim, todo um sacrilégio para você conseguir chegar na empresa. Mas cheguei. Mas chegando na empresa, tava aquela muvuca de carro de som e aquela loucura tudo e umas musiquinhas do Chitãozinho Chororó que tava na onda na época tal. E eu cheguei o pessoal tudo lá de fora. Só que é o seguinte, tinha um detalhe, eu só fui com o dinheirinho da passagem do trem, que eu morava em Barueri, era uns 40 minutos até a Domingos de Moraes, mais ou menos. E eu fui só com o dinheiro para ir, porque eu falei para minha esposa, eu falei, pô, a hora que eu chegar, porque era dia do vale, então eu vou, já bato o cartão e já vou pegar o vale, que era o dia do vale. Falei, aí tá tranquilo, eu já passo no mercado, para quem conhece São Paulo, falo, passo no mercado da Lapa, já já compro um peixe pra gente fazer no coco, enfim. Já montei um esquema, entendeu? Legal pra minha volta, né? Porque eu falei, poxa, o médico já vai me dispensar mais cedo, só passou no médico, ele já bateu o cartão mesmo, enfim, já estava tranquilo. Aí já tô no sacrifício mesmo, porque a Lapa é mais outra estação. Aí eu passo no mercado da Lapa, que eu sempre gosto de comprar coisas lá, no mercado da Lapa, desde de muito novo, e falo, poxa, já vou fazer meu peixe no coco. Tá bom, mas cheguei lá, aquela muvuca danada, tal, tal, tal. Aí eu procurei me inteirar o que estava acontecendo. Aí os colegas do serviço falaram, ah, Renato, você não tá sabendo? Nós já estamos há, há 13 dias, estamos há 13 dias já em greve. Porque eles não querem aceitar a nossa proposta tal. E falei, poxa, rapaz, e agora? Pensei comigo também, né? Porque eu já não tinha dinheiro para voltar para casa. Aí eu falei, pô, e agora o que que eu faço? Aí falei, vou tentar conversar com um colega, né, de serviço,
pelo menos o dinheiro da passagem para voltar para casa ele vai ter. E aí ele me empresta, né? E vamos ver o que que vai dar. Aí conversei com o colega, contei uma história, olha, tal, 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 tal. Aí a hora que eu terminei de contar a história para pegar o dinheiro da passagem, que hoje uma passagem de trem tá 4,40. Aí ele falou, pô, Renato, eu também tô nesse mesmo. Eu tô nessa mesma situação que você tá. Eu também, meu, nem sei o que eu vou fazer, meu. Porque eu também tô nessa mesma situação. Aí, puxa, eu falei, e agora? Pensei comigo, o que que eu vou fazer? E aí os caras lá no carro de som, tal, tal, tal. Eu falei, pô, vou ter que conversar com algum cara aí do diretor, algum diretor do sindicato que fica sempre uns carinha lá, uns diretor e tal. Até esse Paulinho da Força chegar e falar, né, pra todo mundo ir embora, porque ainda não deu certo, enfim. Tem sempre um ritual, né? E aí eu fui lá conversar com os caras lá. Eu falei, meu, o que que tá pegando? O que que tá acontecendo? Tal. Aí os caras falaram, o problema é o seguinte, é que estão pedindo 12, na época era 12% de aumento e tal, mas a empresa não quer liberar. Então aí eu falei com os diretores lá o que estava acontecendo, aí eles me falaram que é que a gente está pedindo 12% e tal, porém a empresa não abriu mão, entendeu? Não quer dar não quer dar aumento nenhum, enfim. E, e eles só vão pagar o vale quando a gente resolver voltar a trabalhar, entendeu? Então, tá esse impasse. Então foi isso que eles me passaram. Aí eu falei para eles, meu, mas e o que que faz para reverter essa situação? Ele falou, é fácil. O que tá pegando é que ninguém tá tendo a coragem de ir e conversar tanto com o presidente lá, que é o cônsul, e também com os diretores da empresa. Se a gente tiver um funcionário que tenha a coragem de ir lá e conversar com eles, o impasse acaba, entendeu? Mas eles não querem que só nós do sindicato vá conversar com eles. Eles querem que um funcionário vá para representar os demais. E eu já no sufoco. Tava nem sabendo que tinha greve, que era greve e tal. Mas um sufoco, sem dinheiro para levar para casa, sem ter conseguido o dinheiro nem da condução emprestada. Eu falei, pô, é só isso o problema? Então esse cara você achou. Pode falar que eu vou lá falar com eles, entendeu? Mas sem ter noção nenhuma em relação ao que falar, o que, que realmente estava acontecendo. Até porque eu não estava nesses 12 dias, eu tava internado e depois em casa para tentar me recuperar. E estava ainda com a perna toda estourada ainda não tava bom ainda, entendeu? O cara falou, então você vai? Eu falei, não, já achou o cara. Aí eles foram lá para dentro lá, falaram, né, que já tinha a pessoa. E aí eles fizeram todo um cenário lá na empresa, lá no refeitório, colocaram os microfones, aí colocaram todo mundo para dentro. Eu lembro que nem hoje. Colocaram todo mundo para dentro e foi numa época também que aquele tinha um bandido de Goiás, foi exatamente no dia. Um tal de Parente, lá, um tal de Parente, ele tinha morrido e aí os caras tinham colocado a bandeira no Brasil, no caixão dele. Quer dizer, a mídia tava fazendo um cara tipo um herói e tal. E aquilo veio na minha mente, entendeu? Falei, pô, vou tentar é, falar com os diretores, com coisa mais ou menos isso, porque eu era o cara mais novo na empresa e eu tinha 5 anos. A empresa era funcionários que tinham 15 anos, 20 anos. Todo ano eles davam um relógio de ouro para 25 anos. Então sempre tinha dois, três que ganhavam esse relógio. Então, poxa, sabe, era funcionários assim que davam sangue mesmo pela empresa. E aí Jesus também acabou me iluminando aquele dia e eu acabei falando, usei também aquele estado da morte daquele bandido se tornando um herói, enquanto
os funcionários mesmo, aqueles trabalhadores, quer dizer, reivindicando 12%, quer dizer, entendeu? E passando toda aquela aflição, né, de já do 13 dias já, na verdade. Enfim, foi um argumento onde sensibilizou o cônsul lá, que era o presidente, o diretor lá e tal. Moral da história, para resumir, eles acabaram liberando, não, então a gente vai dar os 12% e vocês, antes de voltar a trabalhar, vocês que já era 11 horas, 11 e meia, vocês já vão almoçar, tal, já liberou o almoço, já liberou o vale, foi um dia abençoado, entendeu? Para todo mundo, nossa, né? Porque se hoje falar o que que eu falei, nem eu sei. Foi realmente Jesus que naquele momento me iluminou. Mas a moral da história, os caras do sindicato ficaram loucos. Falou, meu, você é o cara e tal, você tem que se juntar a nós, você tem que ser diretor, você tem que, meu, você é a pessoa, tal, não sei o quê. Porque graças a Deus eu sempre tive eu sempre procurei falar a verdade, sabe, em relação tanto na igreja como na empresa, sabe? Eu nunca quis sempre recebendo convites para, sabe, tanto para ser diretor de sindicato como para ser pastor de igreja, duas coisas que eu não, graças a Jesus eu nunca me quis me direcionar para esse lado, entendeu? Porque infelizmente a gente sabe que os bastidores é muito podre. Infelizmente é muito terrível, entendeu? Uma coisa é a nave na igreja, né? Outra coisa é os bastidores da igreja, sabe? E também sindicato a mesma coisa. E eu comecei a ter a certeza por que eu tô falando isso. Porque como o pessoal ficou muito, você é o cara, você é o cara, você é o cara, então eu fiquei entre aspas, entre a cruz e o punhal. Porque de um lado, se eu fosse, se eu aceitasse ser diretor do sindicato, obviamente eu era o cara da empresa. A própria empresa acabava, porque eu ia ser um representante da empresa. Porque chegou um momento, tudo que eu falava, o pessoal acreditava. Então, eu estava bem. Mas se eu não aceitasse, eu era o cabeça da greve. Isso quer dizer o quê? Que eu ia imediatamente ser mandado embora, por ser o cabeça da greve. Mesmo não sabendo, mesmo estando com a perna, mas eu é que assumi a frente das negociações. E é uma coisa que me deixou estarrecido e mais certo que tudo, infelizmente, é uma pilantragem, é uma manipulação, que o que ocorre? Os diretores da empresa, como eu já estava ali no meio, assim, para ver, né, o que eles me puxando e tal, aí os diretores da empresa chegou pro cara do sindicato e falou, ó, o aquele dinheiro lá já está depositado na conta já, entendeu? E depois eu fui saber o que dentro do sistema, como é que funciona. É que a empresa precisava, por isso que hoje, é que nem eu falo em alguns vídeos anteriormente, que ser ferramenteiro, ser eletricista, ser torneiro, você mesmo trabalhando no chão da fábrica, mas se você tivesse uma profissão, você era um cara que tinha uma vida legal, entendeu? E com o decorrer do tempo, o nosso salário, esses salários dos profissionais foi acabando, foi minando. Como de professores, como tudo, mas isso tem um culpado, entendeu? Por quê? Porque o que ocorreu nesse determinado momento é que essa greve foi manipulada. Então, a empresa precisava diminuir o salário, porque todo novembro tinha o decídio. Então, chega uma hora que você está com um salarinho legal. Então, o que que eles fazem para diminuir o salário? Eles fazem o que? E a gente vai precisar mandar 40, 50, 100 embora, né, para poder diminuir o salário, para pegar outras pessoas com salário menor. Mas você não pode chegar e mandar 50, 100 pessoas embora. Para você mandar 100,
50 pessoas, 100, um número grande de pessoas, você tem que ter um motivo. Entendeu? Se você não tiver um motivo, você não pode ficar mandando abusivamente assim, entendeu? Para o Ministério do Trabalho. Então, o que que ocorre? Aí eles manipulam juntamente com o sindicato a uma greve. Porque fazendo uma greve, aí sim, tem uma justificativa. A empresa manda um número maior embora por causa da greve, entendeu? E aí o sindicato tira o dele também. Então, isso não é alguém me falou. Isso eu presenciei, entendeu? Então, o que que ocorreu? Eu não aceitei. E eu falei a verdade para as pessoas. Pô, Renato, que você não é. Pô, você é o cara. Os próprios amigos, colegas de trabalho. E eu simplesmente, mesmo tendo 4 crianças pequenas, tá? Eu simplesmente não aceitei, né? Fiquei como cabeça de greve, onde na verdade Jesus, por isso que eu falo que Jesus é maior que tudo na minha vida, né? Porque ele é sempre a verdade é que impera, né? Mas eu paguei entre aspas, no primeiro momento, algo que na verdade é que eu estava realmente numa condição muito ruim, estava sem dinheiro, não era cabeça de nada, porque eu nunca gostei de agito, sempre tive uma inteligência de Jesus, entendeu? Mas ocorreu que eu não aceitei por saber essas pilantragens que infelizmente existe, entendeu? Hoje, hoje tá até melhor, porque antigamente você era até obrigado a pagar um dia do seu trabalho para os sindicatos. Por isso que você vai em São Paulo lá, os caras têm uns palacetes lá, né? Entendeu? Então deu uma diminuição boa, foi até algo que eu comemorei bastante, né? Porque hoje você não tem essa obrigação de ser sócio de sindicato. Você quer porque você quer. Aí é tipo uma agremiação. Aí eu acho que tá tudo bem. Mas antes você era tipo obrigado, entendeu? Você tinha que ser, porque eles já tinham comprou com a própria empresa, entendeu? Então, gente, o que eu quero falar, isso é no modo geral, não estou falando o sindicato A, B, são todos, né? Então é uma forma de te manipular, entendeu? Então seja esperto, sabe? Tem muitos que estão ali que acabam se sobressaindo, vira diretor, não precisa mais trabalhar, fica só agitando para, entendeu? Para você perder seu emprego, quer dizer, a situação já está difícil, entendeu? E aí complica, né? Complica para quem? Complica para os seus filhos, complica, entendeu? Aí você já não vai ter mais condição de dar uma educação legal para os seus filhos e a tendência é a miséria aumentar e essa turma ficar milionária. Olha o Paulinho onde está, entendeu? O cara começou de inspetorzinho de qualidade, entendeu? Mas quantos não levaram tanto tapa na orelha e quantos que foi na onda dele e hoje, infelizmente, está numa situação precária. Às vezes já até morreu, mas os filhos, a geração, entendeu? Então é isso que é uma tristeza, isso que é um alerta, né? Para vocês ficarem, sabe, ligado, né? Ficar de uma forma pensando na sua família, sabe? Pensando nos seus filhos, pensando em educação. Esse país ele só muda, gente, se cada um de nós assim procurar dar o melhor para os nossos filhos, que já é o começo, né? Quando Jesus fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é isso, sabe? É você olhar para sua casa, olhar para sua família de uma forma, sabe? Já que você não pode, assim, de uma forma direta, mudar o mundo, mas pelo menos a sua casa, o seu lar, dentro da sua inteligência, você consegue, tá bom? Então é isso que a gente procura sempre alertar, sabe? Olha mais para os seus filhos, entendeu? Procura dar uma educaçãozinha melhor para eles, sabe? Às vezes você tem um vício A ou um vício B, elimina ele, entendeu? Elimina uma garrafinha de cerveja por dia, sabe? E coloca ele no inglês, coloca ele para fazer alguma coisa, sabe? Você vai ver lá na frente como o país já começa a melhorar de uma forma melhor, tá bom? E é isso que eu tinha que dizer para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Para que a gente possa estar sempre junto, sempre tendo esse diálogo, sabe? Eu sempre passando algumas experiências reais e verídicas, tá? Para que a gente possa parar um pouquinho e analisar a vida. Porque a vida, a gente começa a vida em termos de vitória, de conquistas, dentro da nossa casa, ajudando os nossos filhos, ajudando os nossos entes queridos.
tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Valeu, pessoal!